para vocês o resumão da primeira temporada de O Poder e a Lei. Mickey não atua como advogado há mais de um ano após sofrer um acidente. O uso de medicamentos levou a um vício e afetou a sua carreira. É então que ele é convocado pela juíza presidente Mary, que informa que o seu colega Jerry foi assassinado e deixou uma petição para Mickey herdar os seus casos. Com isso, Mickey assume os casos do Jerry e precisa apresentar os relatórios à juíza que está supervisionando ele. A sua ex-esposa Lorna fica feliz com a notícia e volta a trabalhar com ele, assim como o detetive particular Cisco, com quem a Lorna tem um relacionamento e pretende se casar. Logo, Mickey soluciona o caso de Izzy, conseguindo sua liberdade e a contrata como sua motorista. Os dois se apoiam, pois ambos enfrentam o vício. Além disso, o Mickey tenta se reaproximar da sua primeira esposa, Meg, com quem tem uma filha, e retomar a sua confiança. O Mickey começa a se inteirar dos casos de Jerry e se anima, pois um dos casos é de Trevor, um caso grande de assassinato que pode alavancar a sua carreira. Com isso, ele vai ver o Trevor e o convence a aceitá-lo como seu novo advogado. O Trevor é acusado de matar a sua esposa Lara e o amante dela, Hills. As câmeras estavam desligadas no dia do crime. O Trevor estava na cena do crime e chamou a polícia 5 minutos após ter encontrado os corpos. Além disso, eles encontraram vestígios de pólvora em suas mãos e roupa, o que pode indicar que ele disparou. Trevor nega ter matado Lara e conta que a conheceu na faculdade e que ela foi a inspiração para seus jogos e que transformaram a indústria e se tornaram um grande sucesso. Ele confessa para Mickey que sabia da traição, mas também havia traído Lara e foi para casa para lutar pelo seu casamento. O Mickey tenta entender qual a linha de defesa que o Jerry preparou, pois a audiência se aproxima e o Trevor não quer um adiamento, pois isso prejudicaria um acordo da sua empresa. Mas o Mickey não encontra nada. Ele acredita que os dados foram roubados por quem matou o Jerry. Além disso, o Mickey é procurado pelo investigador Griggs, que acredita que a morte de Jerry tem relação com algum caso e Mickey pode ser a próxima vítima. Ele quer ter acesso aos arquivos, mas não consegue devido à confidencialidade entre cliente e advogado. O Mickey tenta cooperar entregando uma lista de possíveis ameaças a Jerry, mas não leva a nada. Ele acredita que o Mickey corre risco e coloca seu pessoal para monitorá-lo. Além disso, o Mickey descobre que alguém grampeou seu carro. O Mickey continua tentando descobrir a defesa que o Jerry tinha para o Trevor e descobre que ele havia pegado o caso de Eli, um veterano de guerra que foi preso após uma denúncia de vários disparos. A polícia chegou no local e os disparos continuaram agravando a situação. Ele foi preso no mesmo dia do assassinato, a apenas 3 quilômetros de distância. O Jerry fez com que ele fosse internado para uma avaliação psiquiátrica e o Mickey busca uma relação com o caso do Trevor. Ele não descobre a ligação, mas consegue um acordo com a promotoria para o Eli, reduzindo a acusação para 3 anos. Logo, Mickey se encontra com o Griggs, que revela que uma semana antes de ser morto, o Jerry recebeu várias ligações de alguém do FBI, o que faz dele um informante ou um investigado. Para a defesa do Trevor, o Mickey precisa conseguir um novo suspeito. Ele cogita que o Hills possa ser o verdadeiro alvo e não a Lara, e a Lorna descobre que o Hills tinha um estúdio de yoga e que ficava com várias clientes casadas. Entre as clientes está a Nima, mulher de Anton, um traficante de armas. O Hills tinha pedido ordem de restrição contra o Anton, mas não compareceu à audiência. Eles precisam mostrar que o Anton é perigoso, então o Cisco procura a Nima e não demora para o Anton procurá-lo com ameaças, e o Cisco filma tudo. Além disso, Mickey decide retomar o caso do Jesus. Ele o defendeu na acusação de assassinato de Marta. Glória era amiga de Marta e testemunha-chave no caso, pois o assassino também tentou matá-la e confessou que matou a Marta e saiu impune. Entretanto, a Glória não compareceu na audiência e o Jesus foi condenado a 15 anos de prisão, mesmo sendo inocente. Este caso abalou o Mickey, que em seguida sofreu o acidente. O caso serviu de motivação para o seu vício e agora ele quer consertar as coisas e liberar o Jesus. Logo, Griggs procura o Mickey e revela que verificou a conta de Jerry e descobriu que ele sacou 150 mil há 2 meses e o dinheiro sumiu. Eles acreditam que pode ter sido usado para suborno. O Mickey fica intrigado, pois o júri acabou de ser escolhido e não acredita que o suborno era para o juiz ou para o promotor Golantz.
Ele percebe que de alguma forma o suborno era para um dos júris e por isso o Trevor não queria o adiamento do julgamento. Ele vai questionar o Trevor, pois não aceitará mais representá-lo, mas o Trevor revela que o Jerry que pagou o suborno. O dinheiro não partiu dele, mas de Kozevic, um investidor da sua empresa. Ele precisava de investidores e o Kozevic é pai de Pavel, seu colega de quarto da faculdade. O Kozevic é perigoso, ele tem ligação com a inteligência e máfia russa. Ele soube que a Lara se divorciaria dele e ficaria com metade do dinheiro, que na verdade é de Kozevic. Ele não vai permitir que nada atrapalhe que a aquisição da empresa seja finalizada. Caso Mick desista do caso, será morto. Com isso, Mick procura os santos do asfalto e pede que protejam a sua família. Ele já deve a eles, pois o Cisco pertencia ao grupo e após a sua saída, o Mick fez um acordo para que ele ficasse livre, mas o Cisco não sabe desse acordo. Além disso, o Mick pede que o Cisco investigue o jurado número 7, que foi subornado. O Cisco descobre que ele se chama Max Sweeney e tem ficha criminal. Após isso, o Mick envia uma mensagem anônima para o juiz do caso, informando sobre a possível manipulação do júri e que o jurado 7 não é quem pensam. Com isso, o juiz convoca o Mick e o Golantes e revela sobre a manipulação do júri e que descobriram que o jurado 7 deveria ser Rodney, mas que um impostor estava no seu lugar. Eles foram atrás dele, mas desapareceu pela manhã. Ele pensa em deferir a anulação, mas o Mick insiste que preencham a vaga do jurado manipulado, já que o júri ainda não deliberou. A promotoria não apresenta objeção e o juiz a aceita. O Mick quer que vençam de forma justa. Durante o julgamento, o Mick apresenta a defesa. Ele conseguiu descobrir a relação entre o Eli e o Trevor e comprova no tribunal que os resíduos dos disparos encontrados em Trevor vieram de transferência, pois foi preso na mesma viatura em que o Eli foi preso e que não foi limpa. Além disso, ele demonstra que o Hills poderia ser o alvo e não a Lara, e que o Anton pode ter sido responsável pelo crime, já que havia ameaçado o Hills por ter um caso com a sua esposa. Ele usa o vídeo que o Cisco fez da ameaça do Anton para provar a sua agressividade. Com isso, o Mick está com a vitória nas mãos, mas o Trevor insiste em depor. O Mick não concorda, pois isso pode favorecer a acusação, mas o Trevor não aceita, pois quer ter a opinião pública também ao seu favor. Ele testemunha e o Mick fecha o caso, demonstrando que o Trevor teria apenas 7 minutos para cometer o crime e se livrar das provas. Com isso, eles vencem e o Trevor fica livre. A Lorna percebe que a Carol, uma das amantes do Hills, esteve presente durante o julgamento e ficou indignada com a decisão. Além disso, o Cisco revela para Mick que o Trevor mentiu para ele, pois verificou os investidores da empresa e não encontrou o Kozevic. Então foi mais a fundo para descobrir se ele poderia ser um investidor oculto, mas conseguiu falar com o terceiro colega de quarto de Trevor, que revelou que o Pavel odeia o Trevor e o seu pai não financiaria a empresa dele. Isso também explica por que o Trevor quis testemunhar mesmo com o caso ganho, correndo riscos, pois ele não faria isso se estivesse sob ameaça. Após isso, Mick procura o Trevor, que está comemorando a venda da empresa, e revela que sabe que ele foi enganado. Ele descobriu que a Lara fez todo o trabalho que desenvolveu a empresa, mas o Trevor recebeu os créditos por tudo, pois as criações dela pertenciam à sua antiga empresa. Ela passou 10 anos tolerando isso, mas iria revelar toda a verdade, que ele é uma farsa e por isso ele a matou. Ele usou seu drone para se livrar rapidamente das provas e inventou tudo sobre Kozevic para que o Mick acreditasse nele. Ele precisa de reconhecimento e por isso quis testemunhar. Mas mesmo sabendo da verdade, o Mick não pode usar isso contra ele. Após isso, o Mick recebe uma ligação informando que Izzy estava dirigindo após beber e vai até lá ajudá-la. Entretanto, ele cai em uma armadilha e é atacado pelo Max Sweeney. Eles lutam, mas a polícia chega e o Max Sweeney cai do penhasco. Ele liga para Izzy e verifica que foi tudo uma mentira. Alguém quer matá-lo e ele precisa descobrir quem está por trás do suborno, já que o Trevor nega tudo. Após isso, ele vai ver a Meg, que está muito preocupada, pois tem medo de perdê-lo. Eles se beijam e ela decide dar uma nova chance para ele, que quer retomar sua família. Após isso, ele vai falar com o Trevor para saber se ele está por trás do ataque, mas ele nega. É então que a Carol dispara contra o Trevor para se vingar pela morte do Hills. Ele morre e ela é presa. Além disso, o Mick consegue encontrar pistas sobre a Glory e a Lorna a convence a testemunhar.
Ela revela que da outra vez não testemunhou, pois no hotel foi procurada pela policial Linda, que a ameaçou incriminá-la. Com isso, Mickey percebe que a polícia foi responsável pela condenação do Jesus e busca provas para inocentá-lo. Ele descobre que a Linda ameaçou a Glory a mando de Langford, que estava supervisionando o caso em troca de ser promovida. O Mickey se preocupa, pois sabe que o Langford tem trabalhado ao lado da Meg em um caso que ela tem se dedicado há quase um ano para conseguir a prisão de Soto, responsável por tráfico humano e trabalho escravo. A acusação contra o Langford pode afetar todo o caso da Meg, mas ele decide não contar para ela, pois não quer correr o risco do Langford descobrir. O Mickey então procura a Meg e a aconselha a fazer um acordo no caso do Soto, mas ela nega. Após isso, ele vai ao tribunal onde a Glory testemunha, expondo a policial Linda e revelando que o verdadeiro assassino tem uma tatuagem no braço. A Linda é forçada a denunciar o Langford, que queria a prisão do Jesus. Com isso, o Mickey consegue a liberação do Jesus. Após isso, a Meg procura o Mickey indignada por ele não ter contado a verdade sobre o Langford para ela. Todo o caso está pautado no testemunho dele e agora ela perdeu tudo. Os dois discutem, pois ele a acusa de fazer o mesmo e priorizar o trabalho, e ela decide que não devem mais ficar juntos. Após isso, ela tenta salvar o caso, mas o Cardone vai vê-la e manda arquivar o caso. Ela o apoiou na eleição para o gabinete contra Janelle, pois ele havia prometido mais liberdade de trabalho para ela e a Janelle estava muito preocupada com a reputação perante a mídia. Mas o Cardone revela que não poderá deixar a situação com Langford passar, já que concorreu com uma plataforma contra maus policiais. Ele alerta que fará mudanças no gabinete e ela percebe que será colocada na geladeira. Ela não aceita e alerta a procuradora federal Sarah do caso de Soto para que ele não saia livre. Com isso, ela retira as acusações, mas o Soto é preso pelos federais. Enquanto isso, o Cisco procura o Santos, pois descobriu que o Mickey fez um acordo com ele, já que ele tem trabalhado sem receber. Ele quer que um novo acordo seja feito com ele, assumindo sua própria dívida por sua saída. Já o Mickey vai ver a juíza Mary para a última reunião de supervisão, mas Mickey revela que verificou a ficha criminal de McSweeney e descobriu que ele foi um cliente do marido de Mary, que é advogado criminal. Ele percebeu que só alguém com controle e conhecimento sobre o processo de eleição do júri poderia interceptar a seleção antes mesmo de ir para os Correios. Ela também foi a responsável por grampear o seu carro e por mandar o McSweeney matar o Jerry e ele. O Mickey contou com a ajuda de Griggs e conseguiram que os federais grampeassem a Mary, que agora terá que responder pelo que fez. Após isso, a Meg deixa a sua sala, o Cisco precisa cumprir o acordo com o Santos, já a Lorna quer retomar a faculdade de Direito que abandonou após 2 anos. Gente, se esse resumão te ajudou, se inscreve aí no canal, porque resumão dá muito trabalho. Também deixa o seu joinha pra gente entender que vocês querem mais resumões por aqui e divulgar esse conteúdo para mais pessoas. E ativem as notificações para não perder nada que sai por aqui. Então é isso, galera. Tchauzinho!